Olá, meus amores! Nesta aula nós vamos trabalhar com a disciplina de português a partir da página 19. E o tema dessa nossa aula é sinonimia e coesão. Nós vamos ler o trecho de uma notícia sobre a presença de água na Lua. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu a sua superfície, ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto de nosso satélite natural do que imaginávamos. Vamos trabalhar então um pouquinho sobre essa notícia. O que há em comum entre a notícia e entre o poema de Paulo Leminski, que é aquele poema visual que a gente trabalhou na aula passada de português? Vocês conseguiram perceber que na notícia e no poema tinha a palavra água e lua? Lembram? Que estava falando sobre a água na lua, que a água reflete na lua e que a lua reflete na água? Na questão B, qual que é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? Então, olha só, vejam bem. Lá no poema, a gente viu sobre o reflexo da lua na água. Agora, a notícia, ela está divulgando um estudo sobre essa existência de água na lua. E agora vamos reler o trecho da notícia aqui e observar essas palavras que estão destacadas. A maneira como Buzz Aldrin, segundo o ser humano a pisar na Lua, descreveu a sua superfície, ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. Aqui na questão A qual superfície o texto está se refere? Olha só, a sua superfície ficou famosa. Qual superfície? É a superfície da Lua, né? Que é onde essa missão do astronauta foi feita, né? Então, ele está falando sobre a Lua. Então, a superfície da Lua. Questão B. Nós vamos observar aqui a definição da palavra superfície. Então, olha só, aqui, refere-se à superfície pouco profunda, sem profundidade, sem seriedade, leviano. Isso daí aqui está separado por sílaba essa palavra. Aqui tem outras definições também sobre a mesma referência da palavra. Agora, qual que é a exceção que melhor define a palavra superfície citada na notícia? Vejam bem, qual dessa aqui que vocês acham que é que melhor representa a palavra superfície com referência a esse trecho do texto? E a expressão solo lunar pode ser considerada como? Será que equivalente à palavra superfície? Ou será que é o oposto, ao contrário da palavra superfície? Ainda sobre a questão 2. Aqui, para a gente ter uma conversa e responder por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície Lua. Então, aqui em sala de aula, a gente conversou com os colegas, a gente discutiu bastante e a gente acabou chegando em uma conclusão de que ele fez isso para evitar que tivesse a repetição dessa palavra, né, superfície. Então, para não ficar se repetindo, lembra quando a gente estava trabalhando com os pronomes, né, para a gente não ficar repetindo a mesma palavra no texto, para não ficar repetitivo? Então, ele quis trocar. Então, a gente decidiu, conversou e a gente chegou a essa conclusão, que ele fez, né, o uso dessa outra palavra para não ter repetição nesse texto. Vamos observar aqui essa frase que foi retirada lá da notícia.
O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Aqui está falando, reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo, né? Então, olha só, a palavra magnífica. Qual que é o sinônimo de magnífica? Seria o quê? Seria grandiosa desolação, estupenda desolação, espantosa, né? Porque a palavra magnífica, né? Esse sinônimo, o que significa, seria isso. Então, é para eu substituir. Então, eu vou escrever a mesma frase e onde está magnífica desolação, eu vou trocar por um sinônimo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o uso dos sinônimos. Sempre em um texto, o uso dos sinônimos é para se referir a um termo que já foi dito. Além de evitar essa repetição, ele acaba permitindo a continuidade do tema, né? Não preciso trocar de tema. Eu posso continuar, mas eu posso trocar essas palavras, né? Usar os sinônimos para não ficar essa repetição. E para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só. Na Lua, há muita mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. Aqui a expressão o único satélite da Terra está se referindo a quem? Está se referindo à Lua. Então, o uso aqui do único satélite da Terra, ele acaba evitando a repetição da palavra Lua, né? E ele também ele fica fornecendo mais informação para o leitor, que fica mais ciente de que a Lua, ela é um satélite da Terra. Então, ele trocou, em vez de ele colocar aqui a Lua novamente, ele trocou por único satélite da Terra. Isso facilita para o leitor, porque o leitor já vai ver, o único satélite da Terra. Então, o leitor já vai perceber que a Lua, ela é o único satélite da Terra. Questão 4. Vamos reler o trecho da notícia, que é ter atividade 1, que expressão que foi usada para substituir a palavra Lua. Vamos ver, então. A maneira como Buzz Aldrin, segundo o ser humano a pisar na Lua, descreveu a sua superfície, ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muita mais água enterrada no manto de nosso satélite natural do que imaginávamos. Então, a questão está perguntando por qual expressão que foi trocado aqui a palavra Lua. Então, pelo qual que ele trocou? Aqui no final, ele trocou por satélite natural. Então, aqui ele está trocando a palavra Lua, para não se repetir, por satélite natural.